Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sabe aquela sensação de quem estuda inglês há um tempão e mesmo assim às vezes se sente meio perdido? Aquela dúvida bem específica que, olha, não tem no livro didático? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar a fundo em como resolver esses pequenos mistérios usando umas ferramentas digitais que são, assim, gratuitas e super poderosas. Chegou a hora da gente ir além do básico. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com aquelas frustrações que todo mundo conhece, sabe? Depois, passamos pelas ferramentas que já estão na nossa mão para depois descobrir uma abordagem que, sério, pode mudar o jogo. Aí, vamos aprender a investigar por conta própria para, no fim, chegar naquele nível de confiança que todo mundo busca. Vamos nessa! Ah, tudo começa com essa pergunta, não é verdade? É a pergunta que todo estudante de idiomas se faz o tempo todo. Tá, mas como é que eu digo isso em inglês? E logo depois, claro, vem essa outra. Essa aqui é clássica e dá uma dor de cabeça. A briga com as preposições é real. E pode ficar tranquilo, todo mundo já passou ou vai passar por isso. Bom, aqui a gente entra de vez no nosso primeiro tópico. O dilema é exatamente este. O vocabulário está ali, na ponta da língua, as palavras são conhecidas, mas aquela colinha que junta tudo, o jeito natural de conectar as ideias, parece que some, né? Dá uma olhada nesses exemplos. São situações super comuns. É interested in ou seria interested on? Dreamed of ou dreamed about? E agora, apply for ou apply to? É bem aqui que a teoria do livro dá de cara com a vida real, com a complexidade do uso prático da língua. Certo. Agora, vamos falar um pouco sobre as ferramentas que a maioria de nós já usa. Elas são excelentes, são a nossa base, com certeza. Mas é super importante a gente entender até onde elas vão e onde elas começam a nos deixar na mão. Dicionário bilíngue, monolíngue, de sinônimos, guias de expressões, enfim, tudo isso é bem familiar e ajuda demais, né? É o nosso kit básico de sobrevivência quando estamos aprendendo inglês. E aqui está o pulo do gato. Um dicionário vai te dar a definição da palavra dream, por exemplo. Mas ele raramente vai te mostrar, com dados, com números, qual preposição os falantes nativos mais usam depois dela num certo contexto. Existe um buraco entre saber o que a palavra significa e saber como usá-la de um jeito que soe natural. Então, é justamente para preencher esse buraco que eu quero apresentar a nossa ferramenta secreta, o conceito de corpus. Tenta pensar nisso como uma janela gigante que permite espiar o inglês do jeito que ele é falado e escrito no mundo real, numa escala, uau, massiva. A definição é bem simples, na verdade. Um corpus nada mais é do que uma biblioteca digital gigantesca de textos de verdade. Artigos de jornal, trechos de livros, roteiros de filmes e séries, tudo junto. Ele não te ensina a regra, ele te mostra como a regra é usada milhões e milhões de vezes na prática. E a ferramenta específica que a gente vai explorar aqui é o COCA, que é o Corpus de Inglês Americano Contemporâneo. Ele é um dos maiores que existem, super famoso e o melhor de tudo, o acesso é gratuito. É aqui que a nossa investigação de detetive começa para valer. Ok, então vamos voltar para aquele nosso mistério. Como um bom detetive, a gente vai usar o COCA para achar a resposta. A gente digita a estrutura da frase lá no site e vamos ver qual preposição aparece mais vezes nesse contexto específico. E pronto! Olha só que incrível que os dados mostram pra gente. O gráfico deixa super claro. Dreamed of visiting é muito, mas muito mais comum do que dreamed about visiting. Isso aqui não é uma opinião, né? É um fato da língua, baseado em milhões e milhões de exemplos reais. Mistério resolvido com sucesso. Vamos para outro caso. Strong rain. Pra gente, em português, faz todo sentido dizer chuva forte. Mas será que em inglês esse é o jeito mais natural? Uma busca rápida no corpus mostra que, embora strong rain até exista, heavy rain é a combinação, assim, muito, mas muito mais frequente. O corpus ajuda a gente a achar essas parcerias de palavras que soam bem aos ouvidos de um nativo. Mas e se a gente pudesse levar essa investigação para um nível ainda mais pessoal? E se fosse possível analisar textos que a gente escolhe, tipo artigos da sua área ou os livros que você mais gosta? Pois bem, para isso, existe uma outra ferramenta. O nome dela é Anticonc. Basicamente é um software gratuito que deixa a gente criar nosso próprio mini corpus. É a ferramenta para quem quer ir mais fundo e virar um verdadeiro pesquisador do idioma. E o processo é bem direto. Primeiro passo, lê muito em inglês, mas coisas que realmente te interessam. Segundo, coletar esses textos, salvando como arquivos de texto simples, sabe?
E terceiro, jogar esses arquivos dentro do Anticonc para analisar os padrões, ver as palavras mais usadas e como elas se conectam. E com isso a gente chega na nossa parte final. A grande virada de chave que essas ferramentas trazem é uma mudança total na forma de aprender. A gente deixa de ser só um receptor passivo de regras para se tornar um detetive, um investigador ativo da língua. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A ideia é usar a tecnologia não só para ter uma resposta rápida, mas para poder observar, achar padrões e, com isso, melhorar de forma consciente o nosso próprio jeito de usar o inglês. E o resultado final é este. A mentalidade muda completamente. Cada dúvida não é mais um problema, vira uma oportunidade de investigar. Quem usa essas ferramentas deixa de ser só um aprendiz para se tornar, de fato, um explorador da língua. Então, no final das contas, a pergunta muda, né? Não é mais só qual preposição eu uso. Agora, com essas ferramentas todas na mão, a verdadeira pergunta é: qual vai ser o primeiro mistério do inglês que vai ser desvendado? A aventura, olha, está só começando.